mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Versículo de número 21, e a gente termina a leitura. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus? Meus irmãos, agora presta atenção. Convence aqui bem objetivo. Estamos aqui em curso temático, né? Curso de missões, não é todo dia. E a missão ela tem uma base. A base da salvação ela é arrependimento, conversão, santificação e glorificação. A base missionária é o chamamento, discipulado e enviar quem você discipulou. Então Cristo, ele vem dentro dessas bases. Ele primeiro chama, ensina e envia. Só que Cristo, como é alguém exemplar em tudo que faz, ele vem, chama seus discípulos, ensina seus discípulos e ele mostra como seria a missão. Ele decide morrer para salvar a humanidade. Porque Jesus não é como a gente, né? Já vou aplicar algo aqui para a nossa vida. Aqui na introdução. Jesus não é como a gente que diz para você ir e ele mesmo não vai. Jesus é alguém que chama, envia e mostra como que deve fazer. E quando ele chama seu discípulo no capítulo de número 6, Lucas, a Bíblia diz que ele vai passar uma madrugada orando para conhecer seus discípulos. E não tinha apenas os 12, tá? Tinha uma multidão. E dentro dessa multidão, ele escolhe 12 para ser apóstolo. Então você repara uma coisa que Jesus, ele não escolhe para depois orar. Ele ora para poder escolher. E quando ele chama, a Bíblia diz que ele vai até trocar alguns nomes, de Simão vai ser Pedro, como a gente leu aqui. Porque ele está nos ensinando que não basta apenas ser discípulo, tem que ter uma identidade dele. E ele define. Quando ele chama, pastor Marcelo, isso aqui é algo que mexe comigo, porque ele não vai chamar os melhores. Ele não vai chamar os melhores da sinagoga. Até porque na sinagoga, o mestre, ele tinha o direito de escolher 12. Marcelo aqui, grande teólogo, conhece a cultura judaica. Jesus é mestre e todos já conhecem isso. Então ele poderia escolher seu discípulo. Porque diferente da nossa cultura, o discípulo que escolhe o mestre. Mas nessa época, era o mestre que escolhia seus discípulos. Só que todos iam na sinagoga e escolhiam os melhores. Porque aqueles que estão na sinagoga, aqueles que passaram na prova e agora estão com o futuro a ser fariseu ou escriba, o que ele quiser ser. Só que muitos já faziam isso. Mas só que Cristo ele vem quebrando o padrão. Alguns entram na sinagoga e escolhem o melhor. Mas Jesus, ele entra na praia. Aleluia! Tem alguém comigo aqui? Aleluia! E quem está trabalhando na praia? Um homem chamado Pedro. E Pedro é alguém que foi rejeitado. Porque aquele que não conseguia passar na prova, tinha que fazer serviço braçal. Mas só que Jesus começa a ir atrás daqueles que estão trabalhando e foram rejeitados pelo sistema. Por quê? Porque Cristo não chama quem é capacitado somente, mas ele prefere escolher aqueles que estão disponíveis. É simples. É a disponibilidade que determina aquilo que a gente vai receber. Quando ele chama, eu aprendo que ele não veio chamar quem tem cara de pregador. Ele não veio chamar quem tem cara de cantor. Ele veio chamar alguém que tem a disposição de Pedro.
Porque Pedro está pescando a noite toda e não está pegando nada. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, empresta o barco que eu vou pregar. Quando ele termina de pregar, ele diz: lança a rede. Mas, Senhor, pescamos a noite toda e nós apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Quando ele lança, ele pega o peixe. Primeiro, Jesus chega, a rede está vazia. Mas quando Jesus manda ele jogar a rede, agora a rede está cheia. Aí Jesus olha para ele e diz: larga tudo em mim. Por que Jesus não chamou com a rede vazia? Porque com a rede vazia é fácil seguir ele. Quando tudo dá errado, é fácil ir para o culto e entrar na vontade de Deus. Mas só que Pedro, ele tem um chamado diferenciado. E o nível da chamada tem a ver com o nível da renúncia. Aleluia! O que Jesus está dizendo é: Pedro, eu não te chamei com a rede vazia, porque com a rede vazia tu não sabia para onde ir. Mas eu quero saber se tu tem disposição de deixar a rede cheia, o barco na beira da praia, só para exercer a chamada que eu tenho contigo. Porque altar não é para quem ganha, altar é para quem sabe deixar muita coisa só para estar aqui. É o nível da renúncia que determina aquilo que tu vai receber de Jesus. É por isso que Pedro tem um chamado diferenciado. E agora, Pedro largou tudo e está seguindo Jesus. Deixa eu correr. Quem aguenta me ouvir mais um pouco? Capítulo de número 16. Já está os 12. Separei essa mensagem aqui em duas bases, tá, gente? Não sei se vai ter como pregar lá toda, tá bom, Marcelo? Mas a gente vai até onde dá. E a Bíblia diz: aproximando-se os fariseus e saduceus, capítulo 16, versículo 1, tentando pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Vamos lá. Jesus agora está com seus discípulos. Jesus agora tem uma missão. E para essa missão ser concluída, ele precisa que os seus discípulos permaneçam nele. Só que a intenção dos fariseus é desconectar os discípulos de Jesus. Porque todas as vezes que Jesus chega perto dos fariseus, eles tentam colocar dúvida na identidade de Jesus. Porque o versículo número 1 diz que eles estão pedindo um sinal. João capítulo de número 10 também, enquanto Jesus passeia pelo pórtico de Salomão, a Bíblia diz que alguns judeus rodeiam Jesus e perguntam: até quando tu manterás a nossa mente em confusão? Diz de fato se tu és o Cristo. Porque se tu for o Cristo, nós te seguimos. Se não, você para de exercer essa doutrina que você prega. Só que Cristo, ele nunca disse com a própria boca que ele é o Cristo. Cristo sempre quis que a multidão de discípulos percebesse que ele é o Cristo através da sua essência. Aleluia. Jesus não queria dizer, Jesus queria mostrar. Aí quando alguém pergunta: diz logo se tu és o Cristo. A pergunta é boa, não é verdade? Porque quem pergunta é porque quer elevar o nível de conhecimento. Quem pergunta quer resposta. A pergunta é boa. Mas sabe que Jesus repara que quem está fazendo a pergunta é uma classe chamada fariseu. E fariseu nunca pergunta para saber. Fariseu sempre pergunta para testar. Só que Jesus não vai cair na lábia deles. Quando ele pergunta: diz logo se tu és o Cristo, ele vai olhar e vai dizer: as obras que eu faço já certifica quem eu sou. Alguém já deu glória a Deus ali atrás, já está recebendo a mensagem. O que Jesus está dizendo é: fariseu, quer saber quem eu sou? Nem precisa ouvir minha voz, é só observar minha caminhada. Que a minha caminhada já revela quem eu sou. Levante a mão por gentileza. Que eu vim pregar para uma igreja que não vai precisar ficar se justificando. Não vai precisar ficar batendo boca. Cristo está dizendo para a gente: a tua chamada já vai revelar quem foi que te chamou. Só continua. Mas não gostando da resposta, eles vão pegar pedra para atacar Jesus. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai se ausentar. E por que ele foge? Porque está com medo? Não. Ele foge porque sabe que não é chegado o seu tempo. Jesus está dizendo: eles estão querendo tacar pedra em mim porque eu falei a verdade. Mas eu prefiro ficar mal com os homens por causa da verdade do que ficar mal com Deus por causa da mentira. Eu prego a verdade. A verdade é mais importante. Só que aqui tem um problema.
Eles pedem o sinal no capítulo 16 novamente, e Jesus não dá. Jesus olha e diz, não vou dar sinal nenhum, a não ser do profeta Jonas. Jesus se retira. Agora vamos lá. Tem discípulo que está seguindo. E tem discípulo que está acompanhando essa discussão. Jesus sabia que isso aqui poderia mexer com a cabeça dos discípulos, sabia? Porque qual é a lógica? Se Jesus é o Cristo, por que ele não mostra? Ele já levantou paralítico, ele já curou os cegos, ele tem poder para mostrar sinal. E por que ele não mostra os sinais? E acaba com a discussão, porque a gente é assim, né? Alguém duvida da gente, a gente quer mostrar quem a gente é de verdade. Mas só que Cristo não faz isso. Quando eles fazem a pergunta, Jesus olha para os discípulos e diz, entra no barco. Entra no versículo de número 5, quando Jesus coloca os seus discípulos no barco. Dentro do barco, Jesus vai dar um grito. E qual é o grito que Jesus dá? Acautelai-vos e cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento ruim pode contaminar toda a massa boa. E os discípulos, sem entender, vão perguntar, será que ele está falando do pão? Será que ele está dizendo do fermento, do pão, como ele multiplicou? O discípulo não está entendendo. Aí Jesus vai dizer, será que vocês não entendem? Será que eu vou ter que ficar fazendo, até vocês entenderem quem sou eu? Então Jesus sabia que essa pergunta poderia ter mexido na cabeça do discípulo. Mas o que ele faz? Ele leva para a cidade de Cesareia de Filipe. E olha só como Cristo é especialista em discipular. Ele coloca os discípulos e vai perguntar, quem diz por aí ser o filho do homem? Essa pergunta aqui parece que Jesus está com crise de identidade. Parece que ele não sabe realmente quem ele é, porque quem realmente não sabe quem é que fica preocupado. O que falaram de mim depois que eu saí? O que falaram de mim quando eu saí da mesa? Não é assim? Mas parece que Cristo está com essa crise aqui. O que estão dizendo aí na vizinhança que eu sou? Os discípulos vão dizer, alguns dizem que tu é Elias, Jeremias, como dos profetas. Por que confundia Jesus? Porque o ministério é igual. Profecia, lembravam de Elias, a multiplicação lembrava de Elias, Jeremias. Quando ele pregava a verdade, lembravam de João Batista. Então eles estão reconhecendo Jesus pelo aquilo que ele faz. Aí Jesus está perguntando, eu quero saber, o que dizem por aí que eu sou? Aí alguém diz, já no Tangará dizem que tu é aquele que levanta paralítico. E no Jardim Esperança, eu conheço um pouco por aqui. O que estão dizendo aí que eu sou? Alguns dizem que o Senhor libertou o filho da irmã Maria do tráfico. E na reserva do Peró, só Jesus lá, gente. O que estão dizendo lá que eu sou? Alguns dizem que uma mulher entrou com câncer e ela cuspiu para fora através do teu nome. Porque cada um só conhece Jesus pela experiência que teve. Aí Jesus, imagino eu, dizendo, eles me conhecem não pelo aquilo que eu sou, mas me conhecem pelo aquilo que eu faço. Até porque eles não andam comigo. E quem não anda comigo não me conhece por essência. Aí agora Jesus vai mudar a pergunta e vai dizer, e vocês? Que andam comigo, almoça comigo, toma café comigo, está no monte comigo, às vezes dorme também comigo. Quem diz? O que vocês dizem que eu sou? Parece agora que eu imagino um silêncio, pastor Marcelo. Aleluia! E vocês que são discípulos, quem eu sou? Parece que ninguém consegue responder. Aí eu imagino alguém catucando João e dizendo, vai lá João, tu és o mais íntimo, diz quem ele é. Mas só que o João diz, não sei quem ele é. Diz aí Judas, quem ele é? Aí Judas, não, eu sou apenas o tesoureiro, eu não preciso saber quem ele é. Aí eu imagino alguém perguntando para André, fala André, quem é Jesus? Não, eu sou apenas o guitarrista, eu não preciso saber quem ele é. Eu imagino alguém perguntando para Filipe, e aí Filipe, quem Jesus é? Não, eu sou apenas o baterista, eu não preciso saber quem ele é. Eu imagino alguém perguntando para o Tiago,
Diz Tiago, eu sou apenas o batista. Eu não preciso saber quem ele é. E você, Bartolomeu, não, só faço parte do ministério de louvor. Eu não preciso saber quem ele é. Diz aí, Tiago, filho de Alfeu, eu sou apenas o secretário. Não preciso saber quem ele é. Judas, filho de Tiago, eu sou apenas membro, cheguei agora. Não preciso saber quem ele é. E você, Simão Zelote, não, eu só estou na portaria. Eu não preciso saber quem ele é. E você, Tomé, eu sou apenas o responsável pela limpeza. Não preciso saber quem ele é. Enquanto os discípulos não sabiam quem era Jesus, eu imagino Pedro levantando a mão e dizendo: Senhor Jesus, eu posso ter uma oportunidade? Porque eu sei quem tu é. Logo você, Pedro, sabe quem eu sou? Claro que eu sei. E quem eu sou? Tu és o Cristo. Glória, estou sentindo Deus aqui. Filho do Deus vivo. O Senhor abre porta, mas tu é maior do que a porta. O Senhor cura, mas é maior do que a cura. O Senhor liberta, mas é maior do que a libertação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Repita comigo: quando eu sei quem Ele é, quando eu sei quem Ele é, Ele revela quem eu sou. Ele revela quem eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, glória a Deus. Deus aqui nessa palavra. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu. Por quê? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai. Ou seja, é o Pai que decide revelar. Então Ele não revela para qualquer pessoa. Ele só revela para quem busca a revelação. Quando Pedro tem a revelação, Cristo agora precisa dar uma identidade para Pedro. Porque Pedro vai ser o próximo a ser enviado. Aí diz: bem-aventurado és tu, Bar Jonas, não diz Simão. Porque Bar, no grego, significa filho. Jonas, pai, né? Bar Jonas, filho de Jonas. Aí ele diz: Simão, bem-aventurado é tu, Bar Jonas, Simão. Agora eu vou te dizer uma coisa, Simão. Tu se chamarás Pedro. Então, espera uma coisa. Primeiro, Cristo diz quem é o Pai, diz quem Ele é, e agora está dizendo quem Ele vai ser. Bar Jonas, filho de Jonas. Por quê? Eu sei de onde você saiu. Simão, porque eu te conheço. E tu serás Pedro, porque estou te dando uma nova identidade. Tu se chamarás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é um erro teológico muito grande dizer que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Porque quando Cristo chama ele de Pedro, significa fragmento de pedra. Então ele está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. O que ele está dizendo é: Pedro, tu vai ser referência, mas o fundamento. Porque quem olha para a referência normalmente cai quando a referência cai. Quem olha para a referência, quando a referência para, ele também para. Mas quem está ligado na rocha, a Bíblia diz que ele vai ser semelhante àquele homem que colocou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio os rios, mas a casa permaneceu de pé. Veio ataque de cima, ataque de lado, ataque por baixo, mas a casa continuou firme na rocha. E Deus está dizendo: se você olhar para o homem, você cai. Mas se você continuar firme, pode vir luto, dificuldade, porta fechada, mas tu continuarás na minha presença. Deus poderoso, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia.
E agora, Pedro tem uma identidade. Só que agora que Cristo está finalizando o ministério, de acordo com o final, a gente lê o versículo 31. E desde esse tempo começou Jesus mostrar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém para sofrer muitas coisas. Parte final: ser morto e ressuscitado do terceiro dia. Vamos lá. Cristo vem seguindo passo a passo. E agora Cristo vai vir com um sermão bem estranho. Ele chama seus discípulos, ele consegue discipular, dar identidade, mas agora ele precisa cumprir a missão. Porque fazer missão, gente, não é apenas começar, mas é terminar aquilo que começou. Porque só é missão quando é cumprida. Se você não terminou, você não fez a missão. Então Cristo ele precisa finalizar, mas para ele finalizar a missão, ele precisa passar por uma injustiça. E normalmente, o mundo das missões, do chamado, do pastoreio, de tudo que envolve a obra de Deus, normalmente você vai passar por injustiça. Porque Cristo aqui é inocente. A inocência de Cristo é tão clara que a esposa de Pilatos vai chamar ele e vai dizer: ó, não mata esse homem não, porque eu tive um sonho e esse homem é inocente. A Bíblia diz que depois que Jesus morre, o céu escurece, a terra treme, e alguns judeus vão dizer: realmente, ele era inocente. E a pergunta é: por que Jesus colheu tanta injustiça, gente? Ele não veio com discurso de violência. Ele não veio com discurso político. E nem veio para poder acabar com o sistema dos fariseus, até porque ele nunca foi atrás dos fariseus. Ele apenas foi atrás de pessoas que os fariseus não estavam indo. Então, o que Jesus fez para colher tanta injustiça? O que Jesus fez para colher tanta maldade assim? O que você precisa entender é que o caminho da chamada de Deus vai querer de nós dores, ao ponto de não entendermos o momento que ele está passando. Para José chegar na cadeira de governador, ele teve que passar por uma injustiça. E se a gente não tiver maturidade para entender isso, a gente até se desvia e pergunta a Deus: Deus, eu me dou tanto para a tua obra, e por que eu estou passando por isso? Por que estão falando de mim coisas que não é verdade? Estão falando da minha esposa? Estão falando do meu marido? Estão falando da minha casa? Aí Cristo está dizendo para a gente: o caminho da missão é o caminho da injustiça e da ingratidão. Porque alguns dos fariseus subornaram a multidão. E a multidão era a mesma que aplaudia Jesus. E quando receberam um pouco de dinheiro, disseram: crucifica Jesus e solta Barrabás. É o caminho da injustiça. E o que Jesus fez para colher tanta injustiça? E a injustiça, gente, ela dói na alma. Eu não sei se você já sofreu a injustiça. A injustiça é como se fosse também uma traição. Quem já foi traído sente a dor na alma. A depressão começa a circular. A vontade de fazer a obra começa a bater no peito. Mas só que vai Jesus passando pelo caminho da injustiça, ao ponto de Pedro dizer: Senhor, tu não vai sofrer. Ele diz: se afasta de mim, Satanás, porque é necessário eu passar por esse caminho da injustiça. E vai Jesus passando pelo caminho da injustiça só por causa de uma missão. Aí Pedro está dizendo: Senhor, tu é inocente. Se alguém tentar te prender, eu vou enfiar a espada. Quando eles estão no monte, chegam os homens para prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, coloca a orelha no lugar e diz:
Pedro se afasta de novo. E vai Jesus, passando pelo caminho da injustiça, por causa de uma missão. Eu imagino a mãe de Jesus chorando e dizendo: Senhor, esse aí é aquela promessa que tu fez para mim, para José. Eu sabia que o chamado dele era doloroso, mas não sabia que ele iria passar por essa injustiça. E ela chorando, porque vê o próprio filho passando por uma injustiça. Um tempo atrás, pastor Marcelo, eu vi no Domingo Espetacular um homem que ficou 2 anos preso. E depois de 2 anos, a justiça foi descobrir que o camarada era inocente. E a pergunta que eu faço é: que palavra levanta esse homem de novo? Que palavra levanta os filhos de novo? E vai Jesus, passando pelo caminho da injustiça. Esse rapaz que ficou preso inocente, o que a psicóloga, Marcelo, vai dizer para um camarada desse? O que a família vai dizer? Que dinheiro traz de volta a honra para este homem? E vai Jesus, passando pelo caminho da injustiça, mesmo sendo inocente. A palavra que eu quero deixar é a seguinte: Cristo é aquele que passou pelo caminho da injustiça. E a pergunta que ele faz é: pode vir, que injustiça vocês estão passando? Vocês injustiçados, vinde a mim, porque eu sei o que é injustiça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu sei o que é injustiça. E você precisa entender que a chamada de Deus requer maturidade para passar por isso. Aí ele está perguntando para alguém: tu quer sair da igreja só porque alguém não te deu oportunidade? Tu quer sair da igreja só porque tu perdeu o cargo? Quer sair da igreja só porque alguém falou mal de você? Quer sair da igreja só porque alguém não te chamou para o churrasco? A igreja está perguntando: que injustiça é maior do que a injustiça que eu passei? Cristo é aquele que ensina o caminho, mas já passou pelo caminho. Aleluia. E ele está dizendo: se eu passei e você quer passar, eu te dou graça para você conseguir passar. Aleluia. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: o caminho da injustiça é um caminho de decisão. Tu não vem sabendo. Na verdade, ele já te conta no começo. E ele está dizendo: ó, já que tu entrou, tem que ir até o final. Porque quem tem compromisso com a verdade está dizendo: já que eu peguei a missão, eu vou fazer igual Paulo, encerrei a carreira. Aleluia! Guardei a fé. E detalhe, a missão eu concluí. Porque não foi a prisão que conseguiu tirar a missão. Não foi a escassez que conseguiu tirar a missão. Não foi a chibatada que tirou a missão. Não foi o naufrágio que tirou a missão. Encerrei a carreira, guardei a fé e encerrei a minha chamada. Levante a mão que eu quero profetizar que hoje Deus está dando estrutura para alguns crentes aqui. Aquilo que tirava o teu equilíbrio não tira mais. Aquilo que te causava tristeza não te causa mais. Aquilo que trazia fraqueza não te traz mais. Porque hoje Deus está levantando uma igreja que tem potencial de passar pelo caminho da injustiça sem olhar para trás. Levante a mão, que eu estou profetizando. Receba uma missão hoje. Receba uma missão hoje. Aqui na frente já tem gente que está recebendo missão. Lá no meio já tem gente que está recebendo missão. Lá atrás já tem gente que está recebendo missão. O teu marido não vai mais te reconhecer. A tua esposa não vai mais te reconhecer. Os teus filhos não vai mais te reconhecer. Porque o Jesus que está aqui está forjando o teu caráter. E aquilo que te tirava da presença não vai tirar mais. Você vai até o final. Você vai até o final. Fala para alguém: você vai até o final.
Seja profeta para ele, você vai até o final. Vai cumprir a missão. Só que na nossa cabeça missão é só quando eu vou para a África. Missão é quando eu vou para a Europa, para a América do Sul. Não. A missão começa aonde tem alguém necessitado. Aleluia. Só que o problema da missão é, eu tenho que contar essa verdade, que nem todo Deus vai enviar, tá? Porque missão não é para qualquer um. Mas Deus nunca vai enviar alguém que não está disponível. Ele precisa de alguém que diga, eu vou. Mas não tenho disposição para ir. Mas você pode financiar uma viagem para alguém. É missão. Tem pessoas que Deus não vai enviar em corpo, mas vai ser um pilar de recursos. Então você precisa entender que o teu dinheiro nunca vai ser um problema se você usar ele da forma certa. O teu trabalho nunca vai ser um problema se você saber usar o teu trabalho da forma certa. Eu estou dizendo, você tem que respirar a missão. E o que mais tem na rua é gente precisando. A gente precisa, gente, tipo isso aqui, uma experiência que eu tive. Tempo atrás, eu não sei se, acho que aqui não tem ninguém assim não. Mas teve um tempo que eu estava só com 20 reais no bolso. Sei que vocês nunca passaram por isso. Né? Só estava com 20 reais, eu falei, vou lá no mercado. Comprar um miojo. Gente, diante de Deus, estou indo, vem alguém e me pede dinheiro. E ainda mostra a foto do filho, miserável, me quebrantou. Que ó, meu filho está internado e tal. Eu estou desesperado. Eu falei, Jesus, só tenho 20 reais. E com certeza ele não tem ideia para me dar de troco, né? Eu vou dar uns 20 reais. E eu estava precisando de uma geladeira também. Aí eu peguei, dei uns 20 reais e voltei para casa. Aí a Ana Cláudia, minha esposa, cadê o negócio aí? Deu dinheiro para um camarada ali. Não sei. Aí como Deus sempre amplia a minha visão, né? Eu falei, vamos almoçar na nossa tia. Aí entramos no carro e fomos. Gente, olha só. Cheguei lá, estamos almoçando, aí alguém bate na porta dela e diz, Beth, eu peguei uma geladeira ali, e a geladeira está funcionando. Só preciso colocar uma caixinha. Coisa barata, eu estou querendo te dar a geladeira. Ela já tem geladeira. Mas meu sobrinho está precisando da geladeira. Aí eu falei, glória a Deus. Mas eu achei que era aquela geladeira básica, gente. O camarada vem com a geladeira, vai comer esse teto aqui. Aquelas com o congelador embaixo. A barulha tá E eu falei, vou lá, cara, vai lá para saber se você quer. Eu sem ver a geladeira, eu quero. Eu estou precisando da geladeira. Quando eu olhei aqui, eu falei, gente, não estou acreditando. Eu olhei o preço da geladeira na internet, 4.300. Ah, eu não deu glória porque não é mentira. Aí eu falei, Ana Cláudia, eu gosto de vender, né? Eu falei, eu vou vender. E vou comprar uma Ana Cláudia, não vai meter a mão na sua geladeira. A geladeira está lá, gelando para a glória de Deus. Quando eu ganhei a geladeira, eu pensei, os 20 reais que eu dei para o camarada. Falei, gente, eu não sabia que uma oferta poderia causar tanto efeito assim no mundo espiritual. Agora tinha geladeira, mas não tinha o que colocar dentro da geladeira, né? Porque era muito grande. Mas depois o papai foi abençoando, fomos progredindo e graças a Deus a minha família hoje está bem. É fase. Mas sabe o que me impressiona? É que aquilo que eu fiz não foi apenas uma oferta, Marcelo. Porque tem a diferença de oferta e sacrifício. Oferta é quando eu tenho e quero ofertar. Mas sacrifício é quando Deus te pede. E o sacrifício dói mais. Abraão, eu quero teu único filho. Não foi oferta. Entrega ele para mim, sacrifício. E agora?
é Deus pedindo. E Ele sempre vai pedir o único que você tem. E hoje eu vim pregar aqui para missionários, que talvez não está viajando, mas tem recursos para abençoar vidas aqui nesse bairro de Cabo Frio. Você é um missionário dentro do ônibus. Você é um missionário no ponto, esperando a van, esperando o ônibus, no trabalho, dentro de casa. Deus vai começar a ampliar a sua visão. Deus está dizendo, quanto mais você ficar disponível, mais recursos eu vou te dando. Porque Paulo diz, ele dá a semente para o que semeia. E a parte anterior, de pão para o que come. Então repara uma coisa, é pão para o que come, mas a semente é só para o que semeia. O que isso significa? É que ele dá pão para aquele que come. Então você não vai morrer de fome. Ele vai te dar pão para comer. Mas a semente é só para quem decidiu semear. E qual é a vantagem da semente? É porque quem tem o pão, ele só tem para hoje. Mas quem está acostumado a semear, ele tem hoje e sabe o que vai colher amanhã. Eu vou profetizar que aquilo que Deus vai te dar vai ser tanta semente que você vai conseguir colher. As pessoas ao teu redor vão conseguir colher. E a tua próxima geração também vai conseguir colher. E como ele dá a semente? Ele está dizendo, ele só dá a semente para quem semeia. Ou seja, primeiro você semeia, para depois ele acrescentar a semente. Então entenda uma coisa, não é esperar a semente, é semear o que tem para ele acrescentar. E quando você ficar botando desculpa que você ainda não tem, você vai continuar não tendo. E quando você ficar limitando o teu pouco recurso, é por isso que a palavra diz, se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. A palavra é simples, mas tem uma direção. E hoje você não vai sair daqui como crente comum. Hoje você vai olhar para as pessoas diferentes. Porque às vezes tem pessoas no nosso meio que não falam, mas não sabem nem o que vai jantar quando chega em casa. Tem pessoas aqui que estão precisando de trabalho, mas não tem ninguém que possa pegar o currículo e entregar. Deus vai te dar sensibilidade para falar em mistério? Somente isso não. Deus vai te dar sensibilidade para poder ficar rodando no poder? Somente isso não. Para ficar tendo visão e revelação? Deus vai te dar sensibilidade para você enxergar o necessitado. Tem pessoas que criticam a Igreja Universal, eu nunca fui, tá? Eu sou assembleano e já critiquei muito por causa das pessoas que a gente convive. Só que eu conheci 2 jovens da Igreja Universal. E eu conversando com eles, eles falaram assim, fulano lá na minha igreja, Deus usa muito. Eu falei, mas não, na igreja de vocês são usados também? Sim. A gente estava precisando de um frete. O camarada ligou o cara e o cara fez o frete de graça pra gente. Porque na cabeça deles, isso é ser usado por Deus. Você está conseguindo entender? Que a gente limita ser usado naquilo que a gente vê no altar. Mas tem pessoas que é usado apenas de uma ligação que Deus ilumina. Abre porta para alguém que está precisando. Deus está dizendo, você precisa ser usado para a vida de alguém. Porque tem pessoas que só querem ser usado no altar, porque no altar está todo mundo vendo. Mas só que Deus quer te usar sentado no banco, na rua, aonde você estiver. Porque ninguém pode limitar o agir de Deus. Então, já entrego aqui, gente. Já entrego aqui. Cristo tinha uma missão. E qual é a missão? Chamar, consolidar e enviar. Então, primeiro, tem que ter pessoas para vir. Você tem que ter atitude para permanecer. Porque João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui tem uma igreja bíblica, glória a Deus. Só que tem o versículo 31, que está escrito assim, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Aí entra o 32.
E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, versículo 31 diz, se vocês permanecerem, primeiro vocês permanecem. Depois, vocês serão meus discípulos. E depois, vão conhecer a verdade, e ela vai libertar. Você percebeu que a libertação só vem depois que você vira discípulo? E por que a gente está 20 anos na igreja e não foi liberto? Porque não virou discípulo. Porque se tivesse virado discípulo, já teria sido liberto. Então, primeiro, você vem, fica na palavra e depois ele te envia. Só que tem pessoas que querem ficar consolidados, mas também está faltando pessoas para enviar. O que está faltando, eu falo isso também que eu sou liderança na minha igreja, tá? O que está faltando da nossa parte é o discernimento e a sabedoria de enviar. Tá? Como assim? A gente não determina a missão. A gente quer chamar e trazer as pessoas. E querem que as pessoas permaneçam aqui dentro. Só que a gente não tem a desenvoltura de determinar missões. De olhar no meio do povo alguém que tem uma capacidade diferente e extrair a capacidade que ele tem. Eu vejo que fulano é bem estressado, porque às vezes o defeito, gente, é uma qualidade. Tem pessoas que com a sua personalidade forte, ele tem uma capacidade de ser líder. Só que ele está usando o defeito e agindo de forma errada. Então você tem que saber extrair o melhor das pessoas e enviar. Tem pessoas que têm capacidade de fazer um evangelismo. Tem pessoas que têm capacidade de trazer um ensino aqui para a igreja. Tem pessoas que têm facilidade de lidar com crianças. Só que a gente fica esperando as pessoas estar disponíveis. Só que só em você estar aqui dentro já tem que estar disponível. Porque se você não quisesse, você estava lá fora. Sentou aqui dentro, não tem desculpa. É igual Eliseu Rodrigues, que eu escutei ele falando. Quer ser crente de banco, vai congregar na praça. Está aqui dentro é para trabalhar, gente. Se você está aqui dentro é porque você está ouvindo a palavra e está aprendendo. Está aprendendo para quê? Para exercer uma missão. Aí pergunta, varão, quero te colocar no evangelismo. Quero não. Varão, ensino bíblico. Também não quero. Obra da igreja, vira massa. Também não quero. Que utilidade você tem no reino de Deus? Só para dizimar? Dizimar já tem um monte. O que Deus quer é te capacitar e te enviar. Então hoje você nunca mais vai dizer que não está disponível, porque você está sendo discipulado aqui. Se você está, é porque você quer ser enviado, acredito eu. Então a gente tem que saber entender a capacidade de cada pessoa e enviar. Então guarda essa palavra em nome de Jesus, tá? Saia daqui conhecendo Cristo. Conheça Cristo. Seja ensinado por Ele e tenha disponibilidade para ser enviado. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Como é teu nome? Irmãos, veja bem. Pastora evangelista, né? Presbítero, não importa. Missionário. Sabe por quê? Porque cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo. Por isso que o campo está ali, está lá, está ali. Você não tem desculpa para dizer que você não ganhou nenhuma alma. Eu não sei se você tem essa experiência. Quem já ganhou uma alma para Deus aqui? Ganhou, discipulou, sabe onde ela está. Ainda que ela não esteja na sua igreja, mas você sabe onde ela está. Ela viajou, está em outra igreja. Mas aquela alma não vai para o inferno, sabe por quê? Você abre a sua boca. Pastor, deixa eu me preparar. Tudo bem, quanto mais preparado, mais você vai. E seus horizontes alargam. Mas, pastor Eduardo, que Deus te abençoe e te guarde.
Essa igreja é uma igreja da palavra, gosta da palavra. E eu quero dizer aqui que a igreja está de parabéns hoje, porque o nosso irmão veio pregar a palavra para nós. E aí a gente sai daqui, não tem outro jeito, a gente vai sair daqui tocado pela palavra. E se você não entender assim, amanhã ele te toca, porque ele não joga a semente dele fora. E que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Muito bem, vamos se colocar de pé. Vamos fazer uma oração.